Se você já andou na escola, você lembra que na época dos testes, as provas, o professor não pode dar resposta e você então está naquele clima de tensão, porque você vai ter que responder as perguntas daquilo que você aprendeu ao longo daquele período que aquele professor ensinou, né? A vida é a mesma coisa. Nós aprendemos com a palavra de Deus, mas há chegado o momento da prova. E é nessa hora que parece que Deus está em silêncio, mas na verdade Ele só está querendo nos aprovar. Hoje nós terminamos Abacuque, aqui no capítulo 3, e damos sequência a essa meditação em ordem cronológica. Só lembrando a você que nós não estamos seguindo a sequência da Bíblia, né, de como ela é disposta para nós, mas uma sequência cronológica. Vamos pedir a direção? Meu Deus, eu agradeço, Senhor, por mais uma vez poder meditar na Tua Palavra e que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento. Amém. Então, Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Comentário: aviva a Tua obra. Ao contemplar os feitos do passado, o profeta ora pedindo que Deus faça grandes realizações novamente, a fim de que o povo seja renovado, reanimado e restaurado. O apelo de Abacuque vai além do desejo de ver as pessoas livres dos problemas. Ele foca em uma necessidade urgente e necessária, a transformação espiritual da nação. O Altíssimo trabalha incessantemente para que a salvação alcance a todos. Por isso, as ações que visam levar sua palavra às pessoas lhe agradam tanto. O Senhor está disposto a dotar de poder e de capacidade todos os que querem servi-lo. Afinal, a obra é dele. Portanto, é sua responsabilidade instruir os seus trabalhadores. Aqueles que anelam pelas questões sagradas e eternas transmitem sua fé aos que estão à sua volta, de maneira que, por meio deles, o Senhor quebranta o coração dessas pessoas e provoca avivamento espiritual em suas vidas. E é o que Deus quer fazer nos dias de hoje, muito mais nos dias de hoje. Nós estamos vivendo uma mornidão, né? Pessoas extremamente religiosas, aparência de religiosa, mas por dentro elas estão vivendo a carne, curtindo a vontade humana. No 3, Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo Selá. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se de seu louvor. Talvez você pergunte, o que é Selá? Selá é como se fosse uma pausa, né? Um silêncio, um período em que ficou em silêncio. É mais ou menos isso. 4. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíram da sua mão e ali estava o esconderijo da sua força. Diante dele ia a peste e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. O abismo deu a sua voz. Levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu transpassaste com as tuas próprias lanças a cabeça das suas vilas
Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. O comentário do 16 e 17, do medo à confiança. Abacuque não sucumbiu ao medo e ao caos, mas pela fé se manteve erguido, declarando seu ânimo e a sua expectativa de vitória enquanto ninguém via nada além do mal. A situação exterior não havia mudado, pelo contrário, posteriormente surgiram ainda mais calamidades. Os campos ficariam sem frutos, os pastos vazios e os graves problemas iriam precisar de ações efetivas. Contudo, o interior do profeta já estava mudado devido à experiência que teve com Deus. Aquele que passou pela experiência de conhecer o Altíssimo não teme as dificuldades e não fica abatido pelas circunstâncias contrárias. Haja o que houver, continua crendo, porque não é guiado pelo que é visível, e sim pela fé. Indo ao 18, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E o comentário do 18, eu me alegrarei no Senhor. A fonte de júbilo de Abacuque estava na sua confiança nos preciosos atributos divinos, como fidelidade e mutabilidade. Da mesma forma, a pessoa verdadeiramente salva crê na grandeza e na perfeição do Todo-Poderoso, a ponto de considerar que o que o Senhor diz é suficiente para sustentá-la. A fé estabelece nossos passos na vida, principalmente nos dias ruins. Devemos atingir esse nível de maturidade espiritual para reagirmos diante dos problemas. Além disso, precisamos entender que mesmo que a nossa vida ainda não esteja como queremos, devemos manter nossos olhos voltados para o alto, confiando que os recursos do Altíssimo nunca se esgotam e que de suas mãos virá a nossa resposta. Então, quer dizer, apesar dele estar vivendo um período muito complicado na vida dele, exteriormente, por causa da invasão da Babilônia, os problemas que estavam surgindo, a imoralidade das pessoas, a frieza espiritual das pessoas, dentro dele havia uma confiança. Então, é isso que tem que acontecer, né? Apesar do mundo não ter paz, aqueles que são nascidos de Deus, foram avivados pela palavra de Deus, eles têm e mantêm essa paz. Ela não sofre interferência do que está fora. No 19, o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como as das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mó sobre os meus instrumentos de corda. Comentário final diz assim: o Senhor Deus é a minha força. O poder do Todo-Poderoso foi revigorante para Abacuque. Assim, de um homem desesperançado e sem forças, ele passou a ser como a corça veloz, destemida e firme. A andar sobre as minhas alturas significa que quem crê vive constantemente novas experiências e desafios. Suas conquistas vêm da força de Deus sobre si, de maneira que nunca fica com a vida estagnada. Diante disso, ainda que hoje nada tenha dado certo para você, ainda que você tenha sofrido calúnias e injustiças, tenha sido traído ou esteja passando por qualquer outra situação difícil, mantenha a sua fé firmada no Altíssimo, pois assim você estará seguro e apto para andar nas alturas. O Senhor Jesus falava para os religiosos: eu não sou aqui de baixo, eu sou lá do alto. Os meus pensamentos estão nos céus. Então, você quer firmar a sua vida na fé? Coloque seus pensamentos nas coisas do alto. A palavra de Deus é os pensamentos de Deus. Jeremias agora 41.
Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, e com ele 10 homens, príncipes do rei, e Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e comeram pão junto ali em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto por governador sobre a terra. Comentário: feriram a espada. Gedalias generosamente dividiu sua mesa com Ismael e com os homens que o acompanhavam. Na cultura judaica, comer juntos indicava confiança, amizade e hospitalidade. No entanto, o assassinato foi cometido no momento da refeição. Tamanha era a maldade de Ismael. Isso mostra que o pior inimigo não é aquele que se declara como tal, e sim aquele que se finge de amigo. Quem já experimentou uma traição vinda de alguém em que confiava sabe muito bem o que isso representa. Em face da inveja e da ambição pelo poder, muitas pessoas dissimuladas se disfarçam de amigas para conquistar a confiança e depois dar o bote. Por isso é importante ter discernimento espiritual, que é a capacidade de distinguir com precisão a verdade da mentira, o justo do perverso e a luz das trevas. É claro que nenhuma conclusão pode ser tomada devido à maledicência, impressões equivocadas ou suposições, senão isso se torna um juízo temerário, algo que é condenado pelo Altíssimo. Mateus 7, 1 e 2, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Mas lembra que ele havia sido avisado, né, o Gedalias. Ele havia sido avisado do que Ismael queria fazer, mas ele não deu crédito, não deu valor àquela informação e seguiu a vida, né? Então ele falou assim, eu prefiro pagar para ver. Então o preço foi caro. No 3, também matou Ismael a todos os judeus que com ele, com Gedalias, estavam em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada e as vestes rasgadas, e retalhando-se, e trazendo nas suas mãos ofertas e incensos para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhe disse, vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, entrando eles até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael, não nos mate, porque temos no campo tesouros, trigo, cevada, azeite e mel. E ele por isso os deixou e não os matou entre seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que matou por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baza, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. O comentário ia chorando. O grau de fingimento de Ismael era tão grande que quando ele soube da chegada de um grupo de peregrinos a Jerusalém, foi logo ao seu encontro. Esses viajantes eram homens de bem que estavam ali para lamentar a destruição do templo. Ao se aproximar deles, Ismael chorou para demonstrar também reverência e tristeza e assim ganhar confiança. Além disso, citou com respeito o nome de Gedalias, a quem matou em secreto no dia anterior. Dentre esse grupo de 80 pessoas, 70 foram mortas e tiveram seus cadáveres jogados a um poço. As 10 restantes sobreviveram em troca dos alimentos e dos bens que tinha em seus campos. Veja que Ismael chorou a fim de enganar essas pessoas da mesma forma que se fez de amigo para matar Gedalias. No entanto, todos aqueles que, como Ismael, usam de recursos enganadores como bajulações, sorrisos falsos, choro, mentira ou qualquer outro tipo de manipulação, serão julgados pelo Altíssimo. Tais pessoas têm o caráter semelhante ao de Satanás, pois vivem para enganar. Ele seduziu a terça parte dos anjos e depois iludiu Eva no Éden.
Hoje arregimenta servos para fazerem seu trabalho sujo, os quais, se não se arrependerem, terão a mesma condenação que ele terá. 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz? Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Se há uma coisa que me faz refletir muito, é que Satanás conseguiu convencer a terça parte de anjos que ministravam na presença de Deus, que via a presença de Deus, que estava nos céus, e eles se corromperam e seguiram a Satanás. Então, imagine ele me enganar, é muito mais fácil, porque eu não vejo. Ele viu o que eu não vi ainda. Então, ele pode enganar. E ele engana. Aliás, uma das artimanhas de Satanás é justamente o engano. 10. E Ismael levou cativo a todo o restante do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que ficava em Mispa, e que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado, e Gedalias, filho de Aicão, e levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Sereá, a todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das grandes águas que há em Gibeon. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Sereá, e a todos os capitães dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo de Ismael, levara cativo de Mispa, virou as costas e voltou, e foi para Joanã, filho de Sereá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã, e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Sereá, e todos os capitães dos exércitos que estavam com ele, e a todo o restante do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois de haver matado a Gedalias, filho de Aicão, isto é, aos homens poderosos de guerra, e às mulheres, e aos meninos, e aos eunucos, que havia recobrado de Gibeon, e partiram indo habitar em Jerete-Quimã, que está perto de Belém, para dali irem e entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, matado a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia tinha feito governador sobre a terra. Não bastava toda a destruição já ter acontecido na terra de Israel, ainda sobrar esse tipo de pessoas, né? Mas a vida ela é assim. Bom, e você? O que Deus falou com você? Põe nos comentários se você assim o quiser. Dá o seu gosto, manda esse vídeo para alguém. Deus abençoe.